podemos começar. Somos poucos, mas somos bons e agradeço a presença de vocês e vou apresentar rapidamente o Fabrício Emílio Santos, que é doutor pela Universidade Federal da Bahia, é professor auxiliar, adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e está aqui desde fevereiro aqui em Portugal fazendo seu pós-doutorado, cuja pesquisa ele vai nos apresentar um pouco hoje, aqui no pós-doutorado no campus FCT, e está aqui no CHAN e está sendo supervisionado pelo professor Pedro Cati. O professor Fabrício Emílio é pesquisador de História do Brasil e da Bahia no período colonial e cuja ênfase é as relações entre catequese, colonização e populações indígenas. Trouxe aqui o livro dele, que é ele do Opuxan, vai estar agora disponível na biblioteca, que é a sua tese de doutorado, não é isso? Que foi de 2014, da catequese, civilização, colonização, povos indígenas na Bahia, que foi editado pela Universidade Federal do Recôncavo. Não é isso? Então, muito obrigada. Eu vou me mudar ali, então, para te ajudar a fazer essa ação. Boa tarde. Queria primeiro, antes de tudo, agradecer a Alberta pela organização desse momento de apresentação. Enfim, apesar de que para o CHAN foi julgado como uma conferência, mas eu diria mais um bate-papo ou algo parecido. Também agradeço ao Pedro pelo todo o acompanhamento dessa pesquisa de pós-doutoramento, por ter me recebido aqui. Ao Everton, que foi quem deu início, ao me convidar a integrar a equipe do projeto, que possibilitou essa bolsa, e claro, a equipe toda aqui do CHAN, que me recebeu muito bem desde a minha chegada. Eu imaginei, propus, me dispus a fazer uma fala, porque eu achava importante, primeiro, dar um retorno para o CHAN, desse período que eu fiquei aqui investigando, e, em segundo lugar, também receber, claro, as críticas, as sugestões, enfim, abrir realmente uma fala que pudesse servir também para enriquecer essa pesquisa, que é uma pesquisa que ainda está tateando, que eu acredito que ainda tem muitos caminhos a serem descobertos para essa pesquisa. Só não imaginava que fosse uma banca, porque tem especialista na plateia. Então, vamos ver como é que eu me saio aqui. Mas, enfim, a proposta realmente é essa, é mostrar um pouco esses resultados parciais e abrir essa discussão. Eu sinto um pouco incomodado, de te incomodar, mas já não, essa luta, eu fico aqui. Vamos passando então. Deixa eu ver. Então, a questão da imagem, que nós usamos no cartaz, eu acho que é uma imagem bastante emblemática. Não é do período, nós conhecemos a imagem do período holandês, do século XVII, mas eu acho que retrata um pouco essa tensão permanente entre incorporação e anulação do índio. Como é que nesse processo de formação de uma sociedade, luso brasileira, luso afro-brasileira, essa sociedade que vai sendo formada a partir desse processo de colonização portuguesa no território que viria a constituir o Brasil. Então, como que esse processo de formação dessa sociedade vai, ao mesmo tempo, incorporando e excluindo, incorporando e anulando este indígena, esse habitante nativo, que é retratado aí sob o olhar do nosso Albert Eckhout como um ser
né, nessa tensão, né, na incorporação, porque já usa os calções, mas ao mesmo tempo também traz uma contribuição, porque tem, né, o artesanato, né, tá ali presente, né, os objetos confeccionados pela própria, já presentes naquela cultura, né, quando os portugueses e os demais europeus lá chegaram, né, ao fundo uma paisagem aí de uma plantação, de uma casa grande, né, enfim, um pouco essa imagem eu acho que traduz um pouco essa tensão, que foi a tensão, que foi na verdade a tarefa, né, a qual se dedicaram de forma privilegiada os religiosos, né, desde o início do primeiro contato com os franciscanos e, obviamente, os jesuítas, no período maior e de forma mais sistemática, mas que passa a ser, a partir desse momento que eu estou tentando problematizar aqui, também uma tarefa do clero secular, não que não tenha sido antes, né, mas que a partir da expulsão dos jesuítas passa a ser ainda mais, né. O projeto, a proposta, ela está inserida nesse projeto, né, já lembrei aqui do Everton, né, como um dos coordenadores, junto com o Pedro, né, uma cidade, vários territórios. É um projeto bastante amplo, no qual eu tive aí a grata satisfação de me ver incluído, financiado pela CAPES, com a bolsa, né, de pós-doutoramento, no convênio com a FCT. E o objetivo, como eu já adiantei, é investigar a atuação do clero secular junto às populações indígenas na Bahia colonial. Eu diria que esse era o objetivo inicial, né? A gente vai também repensando, enfocando a ação dos bispos e dos párocos em relação aos índios e a catequese e as relações entre os prelados diocesanos e os religiosos, né? Então esse é o objetivo que nós inicialmente e ainda estamos perseguindo, né? Bom, o ponto de partida aquele velho refrão da lacuna historiográfica, né, que nesse caso, eu acredito que muitos poderão concordar comigo, que de fato, na historiografia brasileira, muito pouco se fala do clero secular, né? Então as ordens religiosas, até pela sua importância, né, merecida e também pelo volume de documentação que produziram, acabam sendo privilegiadas, né, também a Inquisição, por conta também do volume de documentação, e o clero secular acaba ficando um pouco em segundo ou terceiro plano, né, ainda mais nesse tema das populações indígenas, né. Eu próprio pesquisei já há algum tempo, tenho pesquisado sobre os jesuítas, né, sobre a Companhia de Jesuítas no Brasil, do que resultou o meu mestrado, que não cheguei a publicar, e posteriormente o doutorado, que é este livrinho, né, que saiu o ano passado. E a partir mesmo dessa pesquisa com a Companhia de Jesus, eu fui sentindo falta, né, de olhar também tanto as outras ordens quanto o clero secular, né. Tinha uma vontade de fazer uma pesquisa que recuasse, né, até o momento mesmo em que estavam lado a lado, né, os párocos e os missionários, mas a documentação não se mostrou muito favorável a isso, né. E com a transformação das aldeias em vilas, com a legislação Pombaline em 1758, né, que foi o objeto que eu estudei no doutoramento, na sequência elas se tornam também, aquelas populações indígenas se tornam paróquias, né? Então elas são entregues ao clero secular, e pela carta, pela determinação régia, isso deveria se aplicar a todas as aldeias, né? Inclusive as que fossem novamente fundadas, né, como se dizia na época. Mas no caso da Bahia ficou mais restrito às aldeias que pertenciam aos jesuítas, né? Então isso obviamente gerou esse momento gerou um volume maior de documentação, que coincide, né, assim que eu iniciei o pós-doutoramento, e me debrucei sobre a documentação da mesa da Consciência e Ordens, coincide também com
a fatalidade do terremoto de Lisboa, que destruiu, né, boa parte da documentação da mesa anterior a 1755. Então, em função dessa coincidência de um fato histórico, de fatos históricos e fatos arquivísticos, por assim dizer, acabei me concentrando, né, agora para o pós-doutoramento nessa segunda metade do século XVIII. Coloquei um slide aí da bibliografia só para lembrar alguns nomes, claro que não cabe aqui uma revisão, né, mas, claro, Arlindo Hubert, para fazer justiça, porque um dos poucos, né, mesmo pela sua própria filiação também como membro do clero, e que dedicou realmente uma atenção, né, ao clero secular no Brasil. O trabalho da Fernanda Olival para entender, né, porque como eu fui para a documentação da mesa da Consciência e Ordem, então tentar começar a entender um pouco essa instituição, né, da mesa, tudo que envolve as ordens militares, né, particularmente a Ordem de Cristo, né, a qual pertenciam as igrejas do ultramar, né, no caso do Brasil, né, as igrejas todas pertenciam ao padroado, né, régio por meio do grão-mestrado da Ordem de Cristo. Né. Então, daí a documentação está lá, e daí a necessidade que eu tive de tentar conhecer melhor esse órgão, e não só o órgão em si, mas tudo que ele representa. Né. O trabalho do Guilherme Neves, em Receberá Vencer, foi assim uma espécie de grande inspiração, porque ele fez para o período posterior, né, quando a mesa se instala no Brasil, né, na ida, né, da corte para o Brasil. Então o Dom João, ele instala oficialmente a mesa da Consciência e Ordem no Brasil, passa a funcionar então no Rio de Janeiro, e ele pegou toda essa documentação que está lá e fez, né, um trabalho que eu percebi que era necessário e teria algum valor se fosse feito também para o período anterior, né? E acabaria casando com a minha proposta de perceber melhor esse movimento do clero secular com as populações indígenas, porque para entender esse movimento eu precisava entender um pouco esse clero secular, né, no âmbito geral, né? Como é que ele atua nas demais paróquias, para entender a atuação dele nas paróquias indígenas. Inclusive porque a questão do método quantitativo, para mim, é uma novidade, né? Trabalhar com documentação serial e fazer um apanhado mais quantitativo, e o trabalho dele, além dele ter feito isso de forma muito bem feita, ele explica, né, a metodologia ao longo já no início do livro, mas ao longo do livro ele vai explicando essa metodologia. Então foi realmente uma grande inspiração esse trabalho dele. E aí eu lembro, claro, dos trabalhos do José Pedro Paia, do Cândido Costa Silva, né, particularmente o Segadores de Anéssia, que é um livro fantástico sobre o clero secular na Bahia no século XIX, mas o tempo todo ele recua, né, para poder explicar. Ele recua o tempo todo para o século XVI, XVII, XVIII, né? Me dei conta que para entender os provimentos dos párocos eu tinha que entender um pouco dos provimentos de uma forma geral, e aí fui dialogar com o trabalho também da Roberta sobre provimentos de ofícios, né? E diversos outros autores, claro, que, né, o Hugo Ribeiro, né, sobre o Capítulo, né, o próprio Everton, Bruno Faita, e aí, claro, vários outros, né? Vamos lá. Bom, então, a pesquisa então se voltou para a documentação da mesa da Consciência e Ordens, particularmente o escopo do trabalho são as consultas e provimentos paroquiais, né? O período total é esse, 1754 a 1823, que eu fechei mais, né, em torno de 1755, que é o primeiro provimento que eu localizei, até 1808, então eu paro exatamente onde o Guilherme Neves começa, porque do contrário eu teria que cruzar a documentação do Rio com a documentação daqui, né? A partir disso, uma delimitação, que são
aquilo que mais depois eu descobri que a própria documentação vai chamar de paróquias indígenas, ou paróquia dos índios, ou igreja dos índios, né? Então isso aparece na documentação, ou com significativa população indígena. Isso é mais difícil de detectar, né? Mas é um trabalho que nós estamos fazendo. E o tempo todo, ampliação, comparação com outras paróquias e ou os bispados, porque eu cheguei ao ponto de colher também a documentação sobre o Rio e sobre Pernambuco. Por que Rio e Pernambuco? Porque são bispados ao lado, depois da Bahia, os mais antigos, e que tiveram também uma atuação significativa dos jesuítas até o momento da expulsão, né? Não faria muito sentido pegar Minas, né? Porque lá não houve essa presença, e o norte é um universo à parte, né? Precisaria de um trabalho, como já vem sendo desenvolvido alguns trabalhos, sobre o norte, né? Sobre Grão-Pará e Maranhão, também não daria para marcar no mesmo estudo. Então eu pretendo posteriormente, se eu conseguir dar conta da Bahia, fazer esse estudo comparativo, né? Com algumas hipóteses já foram surgindo, né? Como por exemplo, falo aqui, lanço como provocação, na verdade, como hipótese não, sem ainda uma sólida comprovação, mas transparece na documentação um envolvimento muito maior dos bispos de Pernambuco do que os bispos da Bahia com a questão das aldeias indígenas. Aparentemente, os bispos da Bahia delegaram essa função aos religiosos, né, até a expulsão dos jesuítas, de forma muito mais completa do que os bispos de Pernambuco, que ficavam o tempo todo, né, buscando, né, se fazer ali presentes. Então, daí eu só estou levantando essa hipótese para falar da importância de, ao concluir esse trabalho, tentar uma comparação com outro bispado. Então, a ideia foi construir uma base de dados, né? E aí vamos seguindo. Então, a base de dados, ela tem basicamente, né, quatro universos, né, por assim dizer. O primeiro é a identificação do documento, depois a identificação do benefício, né, porque uma outra dúvida que surgiu era se a gente se restringiria só aos provimentos de igrejas, né, de paróquias, ou se também abarcaria as ponesias, né, dignidades capitulares. Só que como, claro que para a pesquisa é importante a gente saber a trajetória, né, dos párocos, porque muitos não ficam, apesar dos provimentos paroquiais serem, né, como nós sabemos, serem para a vida toda, né, mas muitos não ficam. Por quê? Porque buscam benefícios melhores, né? E entre esses benefícios melhores está o cabido, né? E é interessantíssimo perceber essa relação entre provimento paroquial e provimento nos cabidos, porque em termos de ganho econômico, as paróquias costumavam render mais, né? Mas ainda assim as disputas pelas ocupações capitulares eram mais acirradas, né? Então há uma série de coisas que estão envolvidas aí. Então, por isso que eu digo que a identificação do benefício, né, pode ser conesia, dignidade ou paróquia, e o processo de provimento, né? Quer dizer, a impressão que dá, talvez, é que a gente esteja saindo muito do assunto, mas a preocupação exatamente é preciso entender esse clero, como ele funciona, né, como é que se dão porque para poder depois interpretar os números, né, como é que se dão as dinâmicas para poder depois interpretar os números. Um terceiro campo é a identificação dos candidatos, né, tudo que fosse possível, né, e sabemos que são informações muito sumárias, mas muito valiosas, né? Nome, a qualidade, se é presbítero secular, se é clérigo de ordens menores, se é religioso secularizado, né? A idade não aparece sempre, mas aparece muitas vezes. O tempo de ordenação, a naturalidade, essa sim é necessária, né? Porque é um dos critérios de provimento. E o serviço
desse campo de serviço aparece de tudo um pouco, né? E por último, os dados complementares. Aí às vezes o próprio interessado demora, o provimento demora, então ele faz uma consulta, né? Anexa um requerimento, enfim, as razões da escolha, os despachos da mesa de uma forma geral, resolução REG e outras observações complementares, né? Então, juntando isso tudo, nós estamos, né, finalizamos essa base de dados, fomos buscar, e ainda estou, na verdade, buscando me apropriar dos marcos normativos, né? O regimento da mesa, as definições do Estatuto da Ordem de Cristo, as condições do arcebispado, o alvará de faculdades, 14 de abril de 1781, né? Que é aquele alvará que a Dona Maria, ela então concede aos bispos ultramarinos faculdade de prover, de realizar os concursos para os provimentos dos benefícios eclesiásticos nos seus respectivos bispados, porque o mais comum era que os padres viessem ao reino requerer esse benefício. E muitos, ou porque já estavam aqui estudando, né, principalmente em Coimbra, né, como era o mais comum, e outros porque vinham mesmo com essa intenção de já voltar para o Brasil providos de algum benefício, né, e disputavam aqui e tentavam conseguir aqui. Já chegava lá no bispado com a carta assinada pelo rei. Então, o alvará das faculdades ele busca evitar isso, dando, né, faculdade aos bispos para que realizassem lá os concursos e fizessem já a apresentação do candidato. O provimento cabia ao monarca, né? No caso, a monarca, né? A rainha. E as várias normas complementares, como o decreto, que é sempre, muitas vezes lembrado pelos candidatos, né? De 3 de agosto de 1668, para que os postos de milícia, ofício, justiça e fazenda, como também as igrejas, collegias e dignidades, fossem providas nos naturais e seus filhos, né? Esse é um texto que aparece muito nos requerimentos, e depois eu achei nos maços lá de papéis diversos da ordem, das ordens militares, o decreto. Isso foi uma descoberta, então. Desculpe. Conversando. Enfim, vamos lá que eu falo demais e ainda tem muitos mais. O processo de nomeação, né? Então, após 1781, concurso realizado pelos bispos ou cabido no caso de sede vacante, em função do alvará das faculdades. E até 1781, os concursos eram realizados pela própria mesa, no reino. Com o agravante de que, vasculhando depois as chancelarias, esqueci de falar no slide anterior das fontes complementares, né, e claro que a chancelaria da Ordem de Cristo é uma delas, vasculhando depois nas chancelarias, então eu fui percebendo também que os monarcas anteriores a Dona Maria também haviam concedido faculdades aos bispos ultramarinos, né? Esse alvará de 1781 foi o que ficou, né, até a separação, né, do Brasil do Portugal, ou pelo menos até esse período que nós estamos estudando. Mas anteriormente houve também outros alvarás, né, concedendo faculdades. O que acontecia frequentemente era que, não diria frequentemente, mas o que acontecia ocasionalmente era que se realizavam 2 concursos por mesmo benefício, um no reino e um no bispado, né? Então isso gerava uma confusão bem grande, né? Que tendeu a se dissipar depois do alvará de 1781, quando a mesa então deixou de fazer os concursos e só realizava quando o concurso era devolvido à mesa, né? E não faltam consultas em que os deputados da mesa parecem ficar lá olhando vírgula por vírgula para dar um jeito do concurso ser devolvido para ela, né? Há um processo que vai além dos provimentos e
da função em si, né, que está sendo ali debatida, que é o processo de disputa de influências e de poderes, né? Do monarca com o bispo, por conta do patroado, né? Do bispo com a mesa, né? Da mesa com o monarca, dos deputados da mesa entre si, porque eles divergem nos votos, né? Então, quer dizer, isso tudo em si, né, eu acho que já dá uma tese. E em qualquer período, para complicar um pouco mais, os decretos régios. A qualquer tempo, enquanto o grão-mestre ou grão-mestra, para fazer justiça a Dona Maria, né, a qualquer tempo podia nomear quem quisesse. No total, são 482 registros que tem nessa planilha sobre a Bahia. Mas, eliminando as repetições, né, nós temos 111 igrejas, né, temos 5 dignidades capitulares, né? Deão, Xande, mestre escola, assediário e tesoureiro, e temos 13 colesias, 9 de prebenda inteira e 4 de meia prebenda, que aparece na documentação muitas vezes como meio cônego, mas na verdade é um cônego só que recebe meia prebenda. Eu contei então as entradas e as ocorrências. As ocorrências quer dizer quantas vezes uma mesma paróquia aparece na planilha. Como cada linha representa um candidato, então ela aparecer mais uma vez pode significar que teve mais de um candidato. Significa que aquela paróquia ou aquele benefício foi mais concorrido. Então, ou seja, não é uma relação de causa e efeito, mas em geral, quanto mais ocorrências, mais importante, né, aquele benefício, em geral, porque pode ser que ele esteja aparecendo várias vezes, porque, enfim, o proprietário faleceu, né, ou foi promovido para outro, por isso foi posto a concurso novamente. Mas, em geral, quanto mais ocorrências, maior a importância do benefício. Isso se expressa na diferença entre paróquias e dignidades, porque as dignidades são apenas 5, que representa 4% do total de entradas. No entanto, em termos de ocorrência, são 42, né, que representa 9% do total. Né? E também as colesias, que são 13, que representam apenas 10%, aproximadamente 10% das entradas, mas em termos de ocorrência são 89, corresponde a 18% das entradas. Então, quer dizer, embora sejam poucos, eles aparecem com muito mais frequência. Né? Mas aqui são as nomeações, é isso? Não, são as ocorrências na base de dados. Então, por exemplo, se tem uma conesia e tem 5 candidatos, quer dizer que ela vai aparecer 5 vezes, são 5 ocorrências. Tá, mas você separa por candidato. Ah, tá bem. Isso cada candidato é uma linha. Eu ia fazer o print da tabela, mas achei que fosse ficar muito ruim na visualização. Só que eu queria perceber a metodologia. Exatamente, cada linha é um candidato. Ou seja, há muitos candidatos para conduzir. Isso, exatamente. São poucos concursos abertos para conduzir, mas muitos candidatos, é isso. Exatamente. E acresce a isso. Para as igrejas, há 111 concursos, é isso, mas 351 candidatos, é isso? Não. 111 paróquias. 111 paróquias. O que falta fazer aqui é separar ocorrência de repetição, porque aí sim eu chegaria a uma média de candidatos. Né? Mas esse foi o primeiro apanhado que eu tentei fazer para entender esse universo que eu estava trabalhando. Né? Então, em termos de nomes, para mudar? Não, só para a última. Em termos de nomes, eu consegui contabilizar 222 nomes, incluindo ainda possíveis homônimos. Eu já excluí muitos homônimos, mas ainda restam alguns. Né? É uma coisa bastante complicada, todo mundo aqui sabe, né, que nome próprio nessa época é uma coisa... E há repetições de... Sim, às vezes... O nome para a mesma pessoa conduzir, comparar... Vários concursos. Sim, exatamente. Isso já não contém a ocorrência dos nomes, mas alguns nomes reproduzem
que, claro que a minha intenção é não ficar só nos números, né? Quer dizer, acho que os números são exatamente para dar esse universo. Mas na análise pormenorizada, né, esses números vão ganhando maiores significados, né? Porque o mesmo número ele pode traduzir significados diferentes. Por exemplo, um candidato que só presta concurso uma vez, tanto pode significar que ele alcançou um bom benefício e, portanto, não se acomodou bem ali, né? Se for uma freguesia urbana, por exemplo, uma freguesia na cidade de Salvador, por exemplo, numa sede de uma vila importante, no Recôncavo, etc., a tendência é que ele faça concurso uma única vez, né? Ou no próprio, sim. Esse seria uma situação. Outra situação é que ele tenha feito concurso uma única vez, porque ele, medindo bem as qualidades, ele não tinha muita chance de melhorar, né, e com um benefício muito melhor do que aquele. E ele acabava permanecendo ali, né? Então você tem a mesma situação de um pároco que permanece muito tempo numa igreja, porque realmente está acomodado ali no sentido positivo, né, de ter alcançado um bom, né, e outro no sentido negativo, de ter se acomodado porque não tinha muita opção, por assim dizer, né. Em geral, o que se percebe é que se o padre tiver chance de sair, né, de uma paróquia, no caso específico dessas paróquias que foram formadas por populações indígenas, o que se nota é que se o padre que ingressa nessa paróquia, que é provido numa dessas paróquias, se ele tem um bom currículo, por assim dizer, né, em geral ele não fica, né, ele busca um benefício melhor, né. Então, quando um pároco fica muito tempo numa paróquia de índio, né, como se dizia na época, nas paróquias dos índios, então, em geral, tem alguma coisa ali que não está batendo muito, infelizmente, né, tem alguma coisa ali que não está batendo com o padrão. Então, da delimitação que eu falava, no caso da Bahia, isso foi relativamente fácil, porque as paróquias que foram identificadas na documentação como paróquias de índios, né, paróquias dos índios, igrejas dos índios, eram exatamente as 9 vilas que tinham sido criadas no período pombalino, né? Então está ali Abrantes, Pombal, Almada, Barcelos, Santarém, Tomar. Claro, estando em Portugal, não posso deixar de lembrar o Nova, né? Então, Nova Abrantes, Nova Pombal, Nova Almada, Nova Barcelos, Nova Santarém, Nova Tomar, Nova Olivença, Nova Mirandela e Nova Sul, né? Então são as 9, porque no processo que eu estudei anteriormente eram 13 aldeias, porém 2 ficavam em Porto Seguro e 2 no Espírito Santo. E tanto Porto Seguro quanto Espírito Santo, do ponto de vista eclesiástico, pertenciam ao Bispado do Rio de Janeiro, né? Então aqui nós estamos ficando no Arcebispado da Bahia, são essas 9. Aldeias inclui a antiga capitania de Ilhéus, que se tornou comarca, né, exatamente no período pombalino, né, aí concomitante esse processo aí, e depois acrescem mais 2, né, acrescem mais 2, que é a povoação de Pedra Branca, né, que era uma aldeia que já existia anteriormente, que não tinha missionário inclusive, e que os próprios índios comparecem perante o arcebispo na cidade de Salvador, pedindo que eles também fossem. Você vê a questão da informação como circula, né? Quer dizer, que eles souberam que as aldeias estavam virando vila, eles queriam que a deles também virasse vila, né? Os membros do Conselho Tamarino que estavam na Bahia aquecem, né, transformam Pedra Branca em Cáceres, eram 2 aldeias, uma maior e uma menor. Então essas 2 aldeias juntas, né, passaram a constituir uma vila, e o arcebispo então cria lá uma paróquia com o pároco encomendado. A mesma situação de São Fidélis, que era uma aldeia que havia sido fundada pelos capuchinhos, e os capuchinhos,
alegando falta de missionário, número insuficiente de missionário. Podemos lembrar aqui que também os capuchinhos sofreram uma baixa pelo pombalino, né, inclusive pela questão do rompimento das relações com os Estados Pontifícios e com, né, a ordem de expulsão dos estrangeiros, dos capuchinhos de naturalidade italiana, né, que era a maioria na Bahia, né, e depois a proibição de que recebessem noviços, etc. Então eles também tiveram um abalo, né, no período pombalino, embora na Bahia mantiveram algumas aldeias, algumas missões, mas particularmente a missão Fidelis eles largaram, né, como se diz na documentação. E aí então o cabido, na época, o Dom José Botelho de Matos já havia renunciado ao arcebispado, o cabido nomeou um pároco também encomendado. Essas duas aldeias só vieram a ter pároco colado muito tempo depois. As antigas aldeias dos jesuítas, como foram transformadas em vilas e logo em paróquias, né, o arcebispo Dom José Botelho ele já tinha a ordem régia para já prover de pároco que já seria colado, né, pelo rei, né. Então foram feitos já os concursos no próprio arcebispado, já subiram para o reino, né, as listas tríplices com o nome dos candidatos aprovados e já foram colados. Então são essas 11 igrejas, né, 11 paróquias, são as que eu delimito como paróquias de ímpios, sem excluir a presença de população indígena nas demais. O que, no entanto, é mais difícil de detectar na documentação. Essas freguesias, então, aparecem apenas 12 vezes, né, o que eu chamo de ocorrências, né, aparece apenas 12 vezes na documentação, né, sendo que uma não aparece, que é a de São Fidélis. Essa não aparece nenhuma vez, aparentemente ela não chegou a ter vigário colado em nenhum momento, né? Ficou só com párocos encomendados. As demais todas aparecem pelo menos uma vez na base de dados, né? Aí nessa ordem que está aí, né? 1666, Pombal, falecimento por motivo, né, o falecimento, a sessão Mirandela, a sessão do senhor Davi Mirandela, também falecimento do vigário, né, colado, né, do proprietário, né. Olivença por promoção, Almada, falecimento, Santarém não consta o motivo, né, no documento, Soure também por promoção, né, Abrantes por falecimento, Pedra Branca também por falecimento do pároco, Tomar, essa é uma informação que eu ainda preciso verificar melhor, porque, como eu disse anteriormente, todas as que eram aldeias jesuítas o arcebispo tinha a prerrogativa de já nomear pároco com cômula, né, que seria colado, seria provido pelo rei, mas na consulta que aparece da paróquia de Nossa Senhora do Socorro da Vila do Tomar, nessa consulta aparece a observação de que desde sua criação nunca tivera pároco colado, né, o que contradiz, né. Isso é uma coisa que eu preciso ainda investigar melhor, para entender por que aparece essa observação. Né? Se foi um desconhecimento, porque também havia muitas paróquias com nome parecido e com o mesmo horário, com a mesma devoção, e às vezes acontecia da mesa da consciência poder se atrapalhar com algum registro, ou se realmente não houve colação do vigário que ficou lá em substituição aos jesuítas. Essa vila fica na capitania de Sergipe, que na época pertencia também ao arcebispado da Bahia. A igreja de Pombal aparece uma segunda vez, já em 1805, né? Olivença também aparece uma segunda vez, em 1806, e
Barcelos, né, aparece apenas em 1806, com o falecimento também do seu padre, do seu vigário. Né? Então, no seguinte, né, fazendo perfilamento, né, dos candidatos a essas igrejas, então no total foram 16 candidatos. Então, só voltando à questão da ocorrência, né, que eu havia falado, né? Então, no caso da primeira tabela, nós temos 12 ocorrências, né, porque duas paróquias aparecem duas vezes, são 10 paróquias, mas duas repetem, né? Porém, somando, cruzando esses dados, né, ou melhor, corrigindo, no caso são 12 repetições, né? Mas as ocorrências são 16 no total, porque quando aparece mais um candidato, ela tem mais uma ocorrência na tabela. Né? Então, esse foi o caso de pouquíssimas dessas paróquias. Né? Porque a paróquia de... Estou antecipando... dessas 10 paróquias, que são 12 provimentos, né? 7 foram com candidato único. 7 provimentos foram com candidato único. 2 foram com mais um candidato para aquela igreja. E 2 foram com mais de um candidato, mas era um concurso que envolvia várias igrejas, por isso tinha vários candidatos. Né? Então, na consulta não dá para você saber se o candidato para qual igreja realmente aquele candidato queria ir. E muitas vezes os arcebispos meio que obrigavam os candidatos. Olha, você quer concorrer a essa igreja, você tem que concorrer a todas. Isso aparece em algumas consultas, inclusive em uma delas o arcebispo ele deixa de indicar o melhor colocado em primeiro, porque ele se recusou a concorrer a todas. Ele disse que ele só queria a igreja tal e o arcebispo tinha que concorrer a todas. Então as paróquias de ilha às vezes eram beneficiadas de ter mais de um candidato porque elas eram postas a concurso, no edital e junto com outras. Em apenas 2 ocasiões houve paróquias de índios que foram postas a concurso e que tiveram mais de um candidato para aquela paróquia. Né? Na verdade, eu antecipei um pouco isso bem depois. Então, voltando a falar dos candidatos, então são 16 no total, né? 16 nomes. Como a gente pode ver aí na tabela, né? A posição que ele é indicado, seja pelo bispo, seja pela mesa da consciência e ordens, e se ele for nomeado. Né? Então ali a letrinha U quer dizer único, né? Posição único, primeiro. O caso do Arcângelo Gabriel do Espírito Santo não consta, porque foi um decreto, não foi uma consulta, então só consta o nome dele e o nome da paróquia. Né? O caso do Antônio de Brito ficou em primeiro e foi nomeado, né, para a respectiva paróquia, e assim sucessivamente. Né? Podia ser um candidato único e não ser nomeado. Há casos. Estou vendo aqui, ó. Desculpa, o João de Almeida Lessa. Há casos de candidato único não nomeado. O que pode acontecer nessa situação? Possa ser um problema da consulta ter sido, ou seja, da mesa ter identificado erro no concurso, né? Ou pode acontecer do próprio arcebispo, tem um caso do arcebispo, depois de indicar, ele manda uma informação dizendo que, olha, após a indicação, averiguei mais da vida e costumes do candidato e tal, não recomendo. Ou o próprio monarca, da sua vontade de ter nomeado outra pessoa, etc. Né? Como às vezes acontecia da pessoa requerer diretamente ao monarca e ser nomeado, e quando chegava ao concurso, tinha que ser recusado. Né? Mas acontecia. Candidato único. Então, só adiantando um pouquinho mais. Então, resumindo, eu acabei antecipando um pouco o resumo. Né? Então, por motivo, o falecimento é a maioria, né, dos casos, promoção para outras freguesias 3, sem colação anterior, o caso de Tomar, né, que diz lá que não tinha nenhum vigário colado antes, e não consta uma situação que é o decreto régiо, porque não aparece o motivo. Eu mostro esses dados e já
retomo o que eu falei anteriormente da importância da comparação. Né? Quer dizer, o que esses dados significam? Significa alguma coisa dentro de um universo que precisa ser compreendido, né? Das demais paróquias. Por quê? Inicialmente, quando eu comecei a coletar os dados, eu tive logo a sensação que eu comecei logo pelas paróquias que estavam ligadas às populações indígenas. Eu fiquei logo com a impressão que ninguém queria ficar nas paróquias indígenas, que, portanto, o motivo predominante seria a promoção para outra paróquia. Só que essa itinerância do clero secular é comum também em outras paróquias, não só nas de índios. Principalmente nas paróquias distantes. O fator geográfico pesa, não sei se tanto quanto, mas pesa bastante, né? Assim como o fator da população ser indígena. Né? Então, só mesmo um aprofundamento da pesquisa para conseguir dosar, né, esses critérios. Né? Só que, pensando mesmo nisso que você está dizendo, no caso, eu não levantei, eu peguei todos os concursos em que tinha em causa né, a aldeia indígena. O que é interessante observar é o seguinte: você não vê, pelo menos assim, passando, sistematizei os dados com você, obviamente, mas você não encontra alguém que está em final de carreira solicitando uma. Percebe? Então, é um indicador de que é um instrumento de extensão, é isso que eu queria dizer. Não, exatamente. Como se fosse o último degrau. Exatamente. É como se fosse um dos primeiros degraus para a subida na carreira. Porque os serviços contam muito no concurso. Além da prova, além da prova chamada ciência, né? Ainda tem outro detalhe, os que são nativos, né? Os que são, digamos, brasileiros. Que, além do critério, né, no texto, né, do alvará, a suficiência de letras, isso, vida e costumes. Né? Mas aí tem um outro critério, os serviços feitos à igreja. Sim, e outras qualidades como a naturalidade. Isso também consta. Sim, a naturalidade, o nascimento, que a idade também conta, né? A idade conta, principalmente para o ofício paroquial, muito jovem não contava em contrário. Né? Mas é difícil você, desculpa, já estamos também antecipando o debate, mas você saber qual desses critérios é mais importante, estabelecer uma hierarquia quando só tem um candidato. Exatamente. Mas mais do que isso, além disso, também ficaria difícil se eu focasse só nas paróquias que têm a ver com a população indígena. Daí a necessidade de entender eu também iniciei fazendo levantamento das paróquias que tinham relação com os índios. Depois, não, mas aqui não vai dar, porque eu vou ter números que por si só não vão me dizer nada, eu vou ter que ter elementos para analisar esses números. Né? Sim, mas acho interessantíssimo o trabalho e acho sobretudo que o que está a ser feito aqui não está feito em Portugal. Portanto, não é de admirar, porque nós aqui em Portugal conhecemos pouquíssimo deste percurso que tu mostraste aqui. Agora, aqui há duas coisas que eu me parece que era muito importante. Primeiro, é preciso muito bem, como tu já disseste, clarificar muito bem o que é que tu entendes por ocorrências. Porque acho que essas ocorrências estão um pouco como uma bolsa onde cabem muitas coisas, algumas são significativas e outras não são. Sim. E depois reforçar um aspecto muito interessante. Claramente o clero secular é um clero de cursos honor. De cursos honor. De carreira, não é? Que nós não percebemos ainda muito bem, não sabemos entender como é que esse curso honor significa também alguma ascensão social simbólica a nível da sociedade em geral. Sim. Coisa que não acontecia dentro dos religiosos. Os religiosos tinham uma carreira interna às ordens, que era outra coisa. Eram regulares, eram definidores, eram isto, eram aquilo, mas não transpirava socialmente. Porque aquilo que estás a dizer aqui, de ter passado por uma paróquia indígena, aqui acontece a mesma coisa. Ser pai de uma paróquia perdida em Vila Real de Trás-os-Montes e depois chegar a Vila Real, depois chegar a Viseu, depois chegar a Coimbra, o curso sonoro é na mesma tal igual. A mesma coisa que os bispos, não é? Quer dizer, o pai vai mostrar o bem, quer dizer, eles até chegarem ou a Évora, ou a Lisboa, ou a Braga, fazem um percurso. E eles também, até chegarem a Cónicos das Sés, fazem percursos.
E vêm das aldeias perdidas, onde muitas vezes são raçoeiros, depois passam de raçoeiros a apresentados, depois de apresentados, ou seja, isso é claríssimo. Não eram aqui indígenas, mas eram localidades que não tinham pé de altar suficiente, não lhes davam sustentabilidade. A maior parte desses párocos tinham que ter trabalho próprio, trabalhavam como assalariados ao lado dos camponeses, se queriam subsistir, porque o provimento não era capaz, não tinham benefícios que os pudessem. Portanto, há aqui, o que acho muito interessante, e era um trabalho que podia ser feito, era pegar em toda esta constatação e ver as consequências que pode acontecer para o reino, não é? No sentido do espaço ibérico, porque há muita coisa aqui que está muito colada. Não temos indígenas, mas temos muitos idiotas, freguesias de idiotas, quer dizer, estar numa freguesia em Lisboa como no centro de Lisboa, em vez de estar numa freguesia em Viseu, é completamente diferente. E ser um parque em Viseu ou ser um parque em Coimbra, a diferença é brutal. Depois do estatuto, claro. Estatuto social, de benefícios económicos, de rendas. Mas isso não significa que todos começam ali Não começa todos, mas todos procuram fazer essa carreira, sem dúvida nenhuma. E aduzem essa carreira. Ou são obrigados a fazer? Se querem progredir, se querem chegar a cómicos da fé, que é realmente o grau máximo, têm que fazer uma carreira, têm que mostrar, porque já fizeram pastoral numa igreja, já estiveram a fazer. Desculpa, mas e se ele for de um nível social, ou quer dizer, se for tiver uma isso é as nomeações diretas, como o Fabrício dizia, isso aí é o bispo que os promove diretamente ao teu rei. É um tive de outro dia em Vila Viçosa, em duas confrarias, em Vila Viçosa e duas confrarias, uma real e uma dos escravos. A real era os escravos, e escravos eram os não próximos da Casa Bragança. E claramente aqueles que eram representados pela Casa Bragança chegavam muito mais rapidamente e os outros nunca chegaram. Chamavam a confraria dos escravos. Os escravos é da confraria real. A confraria dos escravos ficava do lado da Episcopa, claro, a confraria real ficava do lado do Evangelho. Os escravos escravos no sentido de escravos do Senhor, mas estão bem dependentes em relação à ameaça. No caso dessas freguesias, o que eu já pude constatar é que elas entram nessa dinâmica, né, e elas entram mesmo no nível mais baixo. Por quê? Porque se antes essa escalada começava pelas freguesias sertanejas, freguesias mais agrestas, mais distantes, passa a ser a freguesia de índio, passa a ser o primeiro degrau. Né? Então, com todo o discurso, claro, talvez até com a intenção, né, iluminista, de promover os índios, a igualdade, porque a rigor, essas paróquias não poderiam nem ser chamadas de paróquia de índios, porque a rigor, desde 1755, a diferença entre índios e colonos não era para existir mais. Né? E outro dado interessante é que essa própria adjetivação de índios, eu estava até brincando ontem lá em casa, conversando sobre isso, né? A documentação traz coisas engraçadas. Esse adjetivo de índios só aparece quando tem problema. Porque, por exemplo, Abrantes, que é uma freguesia de índios, mas que está ali a 7 léguas de Salvador, né? Numa região aprazível, né? do litoral, né? Hoje seria ali o município de Camaçari, né? Ali bem próximo de Salvador, vizinho mesmo de Salvador. É uma freguesia que não aparece como freguesia de índios, mesmo tendo sido criada junto com as outras, né? Então, mesmo essa adjetivação de índio, normalmente aparece, quando o bispo vai reclamar, se aparece candidato no concurso, é uma freguesia como qualquer outra. Se falta candidato, ele faz questão de lembrar mesmo. Olha, essa freguesia de índios não teve candidato. É uma atrativa. Ainda sem contar o fato de que muitos ganhavam, ficavam às vezes pouco tempo e abandonavam. E também tem relatos assim, espaços de que eles abandonavam e havia reclamação sistemática. Então, abriu-se de novo porque o fulano de tal ficou lá 6 meses e não apareceu mais. Né? Abandonou de fato nessa dos índios. Nesse caso, deixou. Mas e por que essa outra coisa? Então, por que vocês estão falando? É o primeiro degrau, muitos abandonam, mas por que a vacância aqui é o motivo de muitos reconhecimentos? Então. Entendeu? Parece que é o final. Não? Exatamente.
Aí que está a grande questão que eu queria chegar. No caso do Arcebispado da Bahia, apesar desse discurso da promoção, se a gente, quando a gente, né, eu até selecionei alguns trechos mais no final, geralmente esses párocos não conseguiam. Eles usavam esse argumento, mas não conseguiam. Não percebi. Não entendi. Apesar do discurso de que o ter paroquiado índios teria um peso favorável nos recursos, esses párocos não conseguiam, e isso muito pouco era levado em consideração. Não conseguiam o quê? Não conseguiam a promoção para outros. O argumento era muitas vezes utilizado, mas sem eficácia. E por que isso? Bem, olha, você deu uma hipótese? Qual é a tua hipótese? Olha, a minha hipótese, primeira, que também não é muito lisonjeira com o Arcebispado da Bahia, é que de fato não era uma preocupação dos prelados baianos. As populações indígenas não era, nunca tinha sido. Certo? Havia sido uma coisa que os religiosos haviam tratado desde o início. Certo? E quando aquilo caiu na mão dos prelados, certo? Porque eles queriam se livrar do problema. Né? Há um caso curiosíssimo que eu coloquei também mais no final, como eu acabo falando muito, que um pároco, ele depois de paroquear numa paróquia indígena durante vários anos, acho que 17 anos, né? Mas sempre buscando, claro, sair, ele faz um requerimento diretamente ao monarca pedindo para ser movido para outra paróquia, e na sequência ele fala: eu inclusive gostaria de sugerir que essa paróquia fosse extinta, né? Porque esses índios não tem jeito, etc. E o arcebispo de pronto concorda. Não, tem razão. Né? Isso já foi para o final do século XVIII. Quem interviu no processo foi o ouvidor da comarca de Ilhéus, que era um intelectual ilustrado, correspondente da Academia de Ciências de Lisboa, o Baltazar da Silva Lisboa. Né? Ele interviu, fez um parecer, mandou para o arcebispo reconsiderou. Né? E ele fala: olha, se alguém precisa dos seus cuidados de prelado, são esses indígenas. Né? E aí ele faz o teste de argumentação, o arcebispo volta atrás e o rei a mesa acaba dando um parecer também pela manutenção daquela paróquia. Mas esse episódio, embora seja um episódio isolado, ele mostra, né, que de fato para os prelados da Bahia, aí eu falo a importância da comparação, né, para os prelados da Bahia, essas paróquias não alcançaram um significado ao ponto de valorizar a carreira desses párocos, que foram com essas paróquias sim com essa expectativa. Não há dúvida que eles foram sim com essa expectativa. Daí o fato de falecerem no benefício. Se não for flechado. Então, onde vêm esses párocos? Consegues constituir as origens, naturalidade, perfil étnico, digamos, desses párocos? Tens dados sobre eles ou não? Sim, tem os dados. Eu não preparei esses dados para essa apresentação. Né? Mas assim, uma das coisas é que a gente nota que na Bahia não houve esse processo de formação de clero indígena. Eu não encontrei nenhum. Encontrei alguns no Pernambuco, como eu disse, não pesquisei Minas. Na Bahia, até o momento, não localizei. Né? Em um primeiro momento, bom, claro, esses candidatos, na sua imensa maioria, embora não tenha os números aqui, mas na imensa, são naturais do arcebispado. Esse, inclusive, era um dos critérios básicos de preferência, né? Embora o rei... Naturais do arcebispado. Naturais do arcebispado. É claro que o rei, como ele não se cansava de lembrar, ele podia prover quem ele quisesse, né? Quem ele bem entendesse. Mas um dos critérios primeiros, né, de preferência no provimento, na escolha, era a naturalidade. Normalmente das regiões próximas a essas paróquias.
né, das regiões próximas. E isso também era apontado como uma vantagem, né? Por se acomodar bem ao clima, e como eu disse, o fator população indígena interage com o fator geográfico, né? Então, além de serem paróquias de índios, à exceção de Abrantes, né, as outras paróquias, chamadas paróquias de índios, estão em regiões sertanejas, né? Estão nos chamados sertões, né? Então, quase todas. Então, normalmente, esses dois aspectos interagem. E aí o fato de ser natural daquela região, mas não natural da povoação, né? Não na mesma, isso eu não encontrei nenhum, né? Normalmente a formação é muito elementar. Desde quando é que há seminário no arcebispado? O seminário não houve, né? Não houve, até esse período não houve. Os primeiros provimentos são ainda de egressos das aulas do colégio dos jesuítas, né? E depois da expulsão não houve, né? Os arcebispos seguintes cansaram-se de pedir aos monarcas o uso do prédio do extinto colégio, né? Para que se fosse instalado no seminário, mas não foi. Então, realmente, os estudos eram muito elementares. Alguns, principalmente aqueles que concorriam perante a mesa, que até 1781, estavam aqui para estudar na universidade, muitas vezes já tinham o bacharelado em cânones, mas isso é muito mais presente nos que disputavam as coletias. Esse clero paroquial, em geral, é um clero, vamos dizer assim, muito pouco dotado de artifícios, né, para daquilo que era valorizado na sociedade. Daí talvez essa coisa de buscar a paróquia indígena, mas também poucos acabavam buscando, é verdade, porque a maioria tinha candidato único, talvez exatamente porque já nos primeiros provimentos ficou um pouco patente, né? Há um caso de um desses candidatos, o Antônio Barroso de Oliveira, que ele ingressou numa paróquia indígena com ordens menores. Logo após a expulsão dos jesuítas, ele foi o primeiro após a expulsão dos jesuítas. Ele passou lá muito tempo tentando sair, fez muitos concursos. Essa coisa da ocorrência da repetição que eu preciso afinar. Concurso para outras paróquias? Para outras paróquias. É que essa variação pode ser muito interessante. Ele alcançou as ordens. Foi sempre preterido, deixa ele ali. E sempre alegava isso. Olha, eu fui dos primeiros. E porquê é que eles queriam? É importante saber porque é que é essa recorrência de concurso, não é? Porque é que, no fim de contas, não sendo tão valorizadas, porque é que eles sucessivamente concorrem. Mesmo não, desculpa, ele concorre para outras paróquias. Mas mesmo assim, mas essa variação. Seja, sim. Olha, bem? Exatamente. O clero não está fixado, portanto, porque é que eles têm essa sequência de concursos. Isso ocorre o padrão. Exceto, claro, nas paróquias em geral, nas paróquias da cidade, sim, ou das sedes de vilas, né? E exceto nos capítulos, claro, com raras exceções, né? Porque, como eu disse, né, a questão aliás, como você colocou melhor do que eu, a questão dessa ascensão simbólica, né? Então, às vezes se trocava uma paróquia de bom rendimento, claro, né? Claro. Por uma má conduzida. Claro. E no caso da freguesia de índios, né, assim chamadas, o que houve foi que, ao serem criadas, elas já foram criadas com uma côndula que era várias vezes maior do que a côndula comum, né, que era de 25 mil réis, e que nas paróquias, nessas antigas aldeias jesuíticas, quando os jesuítas foram substituídos por párocos, se criou com côndula de 150 mil réis. Só que as de 25 mil réis, quando juntavam os benesses, né, as conhecências, enfim, os rendimentos, todos ultrapassavam muito, né? E os índios, eles tinham por direito adquirido, junto a missionários, não pagar nada pároco, porque os jesuítas não cobravam nada, não cobravam taxa nenhuma, nem para enterro, nem para batizado, nem para nada, né? E eles então alegam isso perante o monarca: nós nunca pagamos. Somos pobres, somos miseráveis, somos índios,
As apresentações aqui no Ramo, muitas vezes, sobretudo por causa dos teatros, têm o mesmo problema, porque eles não tinham capacidade de cobrar aos fiéis, porque era uma benesse que dava à casa como uma mercê que ele dava àquela paróquia ou àquela capela, não sei quantos. É muito interessante, era muito interessante fazer comparar é sempre complicado, mas era muito interessante pôr ao lado, era muito interessante pôr ao lado. Para quem no reino trabalhou? Pouquíssimo. Há muito pouco do que ele diz para o Brasil não acontece. É curioso. Quando uma questão de fundo, Fabrício, é porque isso no caso de muito obrigado, da América Portuguesa é muito diferente da América Hispânica, que aliás era a minha pergunta, porque na América Hispânica você tem um clero nativo que se constitui. No caso do Brasil, não há. E se eu investir um pouco nesse artigo singelo que escrevi, dizendo exatamente que, por exemplo, não tinha uma intenção do direito canônico. Não existia nada que houvesse, que impedisse, por exemplo, de fato, que os índios fossem formados para ocupar esse espaço nuclear. E aí, não foi só o caso de Minas, porque eu cheguei por causa do caso de Minas, porque nós temos um índio que tem uma biografia muito interessante, com a qual eu trabalhei mais nitidamente, o Pedro Mota, mas nós temos 2 índios de Pernambuco e 2 do Rio de Janeiro que se ordenaram. Então, no caso do Brasil, temos pelo menos índios, vamos dizer, os índios aldeados, 5 fotos mamelucos, que aí sim a gente tem uma leva, que é um material que ainda realmente requer que se debruce para entender o que é que se passou, afinal, né, com a prática deles. E eles, por exemplo, no caso de Minas, é muito claro, o Pedro Mota foi auxiliar com os índios. Aliás, o pretexto para a ordenação dele foi justamente aquele velho mote que a gente sabe, né, aquela toca dos jesuítas, de que eles podiam ajudar no auxílio no processo de evangelização, como eles fizeram com as escolas, com as crianças indígenas, mas eles não ordenaram. E o Pedro Mota, por uma resposta prática, né, que se materializou nesse sentido, só que não deu certo. Né? Então, eu acho que essa questão de que o clero também assume é uma um espelhamento, porque também não existiu esse clero nativo. Né? E já que não existia uma limitação canônica, existe uma instrumentalização desse clero. Né? Eu diria até, claro, enquanto hipótese, eu diria até que mais do que isso, porque não houve, no processo de formação da sociedade colonial, uma efetiva integração desse índio. Então, por mais que se falasse disso, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, dessa chamada de eliminar essa diferença entre índios e demais colonos, isso nunca aconteceu. Porque a rigor, se o índio deixou de ser índio, passou a ser um paroquiano, né, como aparece aqui na terminologia, ele é um morador, ele é um vizinho, ele é um freguês. Então, se ele é um freguês, ele pode tudo que os outros fregueses podem. Com as limitações que os outros fregueses também. E isso não chega. Mas isso não ocorre, é toda a questão do princípio do direito indiano mesmo. Você pegar o que sustentou a categoria do índio, ele vai ser assimilado na categoria do rústico, do homem rústico, assim como as viúvas, as crianças, os órfãos. Daí nasce todo o processo de tutela. Então, o índio, ele não. Essa ideia de que a política comparada vai fazer essa atividade, na verdade, isso não ocorre porque existe todo um substrato de uma tradição jurídica que vai acontecer tanto na América Hispânica quanto na América Portuguesa, que é a Solósio Pereira, e o próprio Espanha estudou isso, né, a questão da rusticidade, como há um processo de adaptação do conceito, e os índios vão encarnar exatamente isso, e que abre espaço para a tutela, que vai acontecer até 1988, quando a gente tem pela primeira vez um processo de fato do reconhecimento dos índios
com a sua autonomia, né? Então, essa ideia de que a criação das vilas e os índios vão ser tratados tal qual, isso é a lei ora lei, mas na prática jurídica isso não tem sustentação. Então talvez seja por isso que nunca se olhou nem se devotou aos índios dentro dessa perspectiva. Muito bem. Eu não tenho o horário, não sei se continuamos, se você quer concluir a sua... Eu não sei se você quer fazer o... Quer fazer um debate? Você concluiu? Tem algum slide mais aqui? Eu acho que eu acabei preparando 2 apresentações em uma. Né? Então eu fiz uma. A segunda, que era parte das paróquias indígenas, quer dizer, mas também eu acho que o debate... Como assim das paróquias indígenas? Ia começar a fazer... É onde eu queria chegar. Mas o que faz? Você quer concluir ou você... Eu não sei, porque somos só nós, eu acho que o debate já tem valido muito a pena. Não sei se vale a pena eu continuar expondo. O Fabrício vai apresentar no seminário na Biblioteca Nacional. Também. Talvez possamos... exato. Então vamos fazer. Participar, quando a gente está apresentando que alguém fala que acabou o tempo, a gente pula para o último slide. Sim, porque aqui tem outras também. E a parte mesmo documental. Que aí vai sair do quantitativo, que eu não estava muito confortável, para o qualitativo, né? Para a análise qualitativa. Dificuldade de provimento, eu estou olhando aqui, ó. A negação da alteridade. Puxa vida. Aqui? Então, eu acho que isso um pouco já apareceu nas considerações finais, já apareceu no debate, né? Quer dizer, primeiro, essa ideia, né, que a gente acabou discutindo bastante, de universos diferenciados. Né? Então, esse clero secular, na verdade, ele se move num universo que tem diferentes níveis. Né? Tem uma hierarquia implícita, né? Que o topo é o caminho, né? Quer dizer, o topo são as dignidades e depois as conesias, o caminho, vão para o caminho. Depois as freguesias urbanas, né? Primeiro da cidade de Salvador, né? Que eram 9, e depois das sedes de vilas, né? Recôncavo, Ilhéus, né? Principalmente, né? A gente lembrar aqui no Recôncavo Santo Amaro, Cachoeira, Muritiba, né? Eram a sede de vilas, né, das regiões importantes economicamente. Também do outro lado do Recôncavo, né, com Sergipe do Conde, né, e outras. E depois, as freguesias sertanejas, as freguesias mais distantes dos principais núcleos urbanos, que tinham contra si, além da pobreza, né, aliás, isso aparece em documentos da época que relata os próprios párocos, né, além da pobreza dos fregueses, a esterilidade das terras. Então é uma coisa que colava uma na outra, né? Os fregueses pobres e as terras pobres. E os fregueses pobres porque a terra é pobre, né? Então as coisas se colavam, né? E além disso, além desse fator da pobreza, tanto da terra quanto dos habitantes, as dimensões, porque essas freguesias sertanejas em geral eram enormes, né? E correr tudo, né? Para o sozinho correr tudo era um trabalho realmente muito difícil. Então, onde é que entram as freguesias de índios? Elas entram exatamente no nível mais baixo. Elas não conseguem, aparentemente, se equiparar nem mesmo essas freguesias menos valorizadas. Elas são ainda menos valorizadas que essas. Né? O que reflete, né, nesse processo de desenvolvimento, reflete também nesses relatos que a gente pode ver detalhadamente em outro momento. Reflete de formas distintas, quer dizer, do lado de quem está se candidatando, pode ter uma dificuldade a mais servir ali, mas do outro lado a tal ideia de que seria um serviço mais valorizado justamente por ser mais difícil, quer dizer, restas conjugar as duas coisas, não sei, a expectativa e a realização. Exato. Ou não da expectativa, né? Que nesse caso dessas paróquias, por esse levantamento, eu diria que raramente essa expectativa foi recompensada.
eu coloquei como párocos pouco comprometidos, não no sentido de pouco comprometidos com o seu ofício paroquial, mas de pouco comprometidos com essa diferença, com essa alteridade indígena, né? Então, assim, de longe, é claro que os religiosos tinham muito mais, uma visão muito mais voltada para essa alteridade, né? Não quer dizer que eles tenham sido melhor, mais ou menos bem sucedidos, mas de fato eles já partiam com uma visão, né? com um reconhecimento dessa autoridade, né? Dessa alteridade indígena, que os párocos seculares não tinham e não estavam tão preocupados em ter, porque quando muito a expectativa era de ficar ali um tempo, ele se torna paroquiano, mas tendo que abrir mão de ser índio, o que no final nem isso consegue, porque essas paróquias que eram para ser paróquias, né, como as demais, passam a ser conhecidas como paróquia de índios. Ou seja, no fundo, né, como a gente falou aqui, essa desigualdade, né, não é uma alteridade, é uma desigualdade, ela vai sendo mantida, né? Então é um pouco isso que eu sistematizei, né, dessa pesquisa que eu desenvolvi aqui, graças ao Cham, ao Herbert, ao Pedro. Isso, claro, ainda faltando sistematizar muita coisa, né, e fazer essa transição dessa análise qualitativa dos dados, que eu fico muito mais à vontade, inclusive, né, que é ver esses relatos, né, explorar, né, essas descrições, né, desse lugar, desses párocos, e com esse universo mais quantitativo, que eu acho também fundamental, porque ele acaba dando um suporte, né, para compreender essa dinâmica desse universo do clero secular, que para mim é uma coisa inteiramente nova, que eu estava mais acostumado a estudar os padres da Companhia de Jesus com as suas missões lá na Bahia. Muito bem. Duas perguntas sobre. Uma delas, sobretudo, é muito ignorante, muito resultado da minha ignorância sobre a história da Igreja nesse período final da época colonial, e que é a presença de outras ordens religiosas na Bahia. Os jesuítas são expulsos, o diretório começa a ser implementado, mas há outras ordens religiosas no terreno. Tu vês alguma interferência entre essas ordens que permanecem na Bahia e estas paróquias? Porque, e aqui já passo para a segunda pergunta, tu nos teus trabalhos e também na comunicação que apresentaste, sugeres que subjacente à política dos aldeamentos indígenas havia várias razões, mas uma delas era a percepção de que era preciso separar os indígenas dos colonos, porque os indígenas eram presas, digamos, vulneráveis dos colonos, e que é uma perspectiva quase pragmática da parte de muitos missionários, de que está provado que se deixa o indígena ter uma interação demasiado intensa com os colonos, essa interação é simétrica, porque são situações de poder à partida muito desiguais, e o indígena acaba sempre por sofrer de uma maneira ou de outra. Portanto, a ideia da assimilação não era uma ideia, também por este motivo, mas por outras razões, não era uma ideia que animasse muito a ação, designadamente dos jesuítas. Agora, aqui tu vês uma postura diferente, ou pelo menos um desinteresse pelo que tu dizes. Quer dizer, a tomar a sério aquilo que tu dizes sobre os prelados da Bahia, eles não lhes interessa o destino dos índios, é isso que tu sugeres. Ao contrário da política de décadas anteriores, em que havia, por boas ou más razões, mas havia uma preocupação por preservar os índios do contacto. O Herbert também, acho que insistiu bastante nesse ponto naquele bloco que tivemos aqui. Não sei se tu revês nesta leitura. Não sei se o que nós de alguma separação, quase uma segregação, com base em várias razões, mas uma delas era esta ideia de que são posições de poder demasiado assimétricas para haver uma relação benéfica para os dois lados. Mais para protegê-los do que mais para protegê-los, sim, mas que criava segregação, claro, e discriminação.
Fala, depois eu até queria comentar. Primeiro, se há ordens religiosas. E se houver, será que elas tentaram perpetuar esta abordagem dos jesuítas? Porque sempre ouvi, nunca trabalhei nem estudei muito aprofundadamente sobre o assunto, mas sempre ouvi que em algumas posições no Brasil, quando os jesuítas saíram, em algumas áreas entraram outras ordens religiosas e não o clero secular. Então, há algo semelhante nesse seu contexto? No caso da Bahia, do arcebispado da Bahia, o que a gente nota, e até confesso que eu cheguei a fazer uma outra tabela, mas depois eu achei que estava muita coisa, o que a gente nota é um processo um processo de transição, período pombalino, um processo de transição muito circunscrito à questão dos jesuítas, que ocorre, claro, simultaneamente a essa legislação que previa, que determinava a secularização das missões. A rigor, todas as missões tinham que ter se extinto naquele momento. É o que não aconteceu. Por quê? Porque na Carta Régia, que determinava a extinção das missões, falava explicitamente, constava as aldeias administradas pelos jesuítas, pelos religiosos jesuítas. E isso foi motivo de uma consulta do arcebispo ao monarca, que na sequência o arcebispo denunciou, os jesuítas foram expulsos e essa consulta ficou um pouco no ar. Então o que aconteceu? As demais ordens, que eram carmelitas, calçados e descalços, capuchinhos e franciscanos, continuaram com as suas missões, no mesmo modelo anterior de aldeias separadas do restante da população. É claro que a separação nunca foi completa, como também continua não sendo completa. No fundo havia uma interação dos índios, dos colonos, etc. Mas, a rigor, do ponto de vista formal, elas continuaram separadas. A exceção, eu falei que foi São Fidélis, porque os capuchinhos alegaram que não tinham mais missionários para enviar para lá. Enquanto as vilas e as paróquias estão muito mais abertas à interação. Sim. Aí, nesse caso, o que ocorre? Há uma portaria encaminhada pela mesa da Conscienciores no final do século XVIII, década de 80, se eu não salvo engano, determinando questionando o arcebispo por que tinha paróquias para as quais ele não estava indicando candidatos a serem providos. Que essas paróquias estavam sendo tratadas como se fossem paróquias amovíveis, quando na verdade as paróquias do padroado da Ordem de Cristo, elas eram todas benefícios perpétuos. E aí o arcebispo se defende dizendo o seguinte: as únicas paróquias amovíveis que existem aqui são as missões dos religiosos, que não são paróquias. E aí ele faz uma explicação para a mesa da Conscienciores. Ele constrói a seguinte categoria: existem as paróquias dos brancos, que são os colonos. Existem as paróquias dos índios, que eram aldeias, mas viraram paróquias. E existem as aldeias. As aldeias continuam como antes. E aí vem à tona novamente essa questão dessa legislação. Mas entraram no século XIX. E por que entraram? Em grande parte, eu acredito, como hipótese, correndo o risco de cometer uma grande justiça com esses prelados da Bahia, como hipótese, eu acho que entraram porque, de fato, esses prelados não estavam interessados em ampliar o seu raio de ação para incluir essas antigas missões. Quer dizer, os religiosos estavam dando conta daquilo ali. Enfim, essa é uma história paralela. Agora, o que os prelados fazem, para tentar responder a sua pergunta, desde do prelado seguinte, ao Dom José Botelho de Matos, aqui, já vi, agora não quero citar para não atrapalhar os nomes, mas nos prelados seguintes,
eles insistem nas prerrogativas episcopais. Então, assim, são missões, são de direito especial, né? A indicação pode ser do prelado da religião que administra, mas a confirmação é minha. E eu tenho o direito de fazer a visita, né? Que esses eram os dois pontos que os jesuítas, durante 2 séculos, resistiram, né? Que os prelados aprovassem a indicação dos missionários para as aldeias e que pudessem visitar as aldeias ou mandar visitadores nas aldeias. Isso eles conseguem com a Dona Maria, durante o reinado da Dona Maria, né? Eles conseguem um alvará que mesmo aquelas missões não sendo tidas por paróquias, que só para dar um número, eram 11 no total, né? Mesmo elas não sendo tidas por paróquia, elas estavam subordinadas ao poder do prelado diocesano. Então é como se elas fizessem parte do território de uma paróquia, né? Isso é o que vai acontecer com essas antigas missões. As que eram dos jesuítas, todas foram atribuídas a párocos seculares, né? Não houve nenhum caso de outro religioso. No caso de Pernambuco, como eu falei, a necessidade de comparação, já havia muitas missões com padres seculares, mas mesmo assim eram chamadas missões, não eram chamadas paróquias. Tanto que quem botava o padre lá era o bispo, botava como encomendado. Não tinha cômbula e não tinha colação, né? Então eram tratadas como missões, porém com um envolvimento muito maior do clero secular. Na Bahia havia missões com padres seculares, mas eram muito poucas, né? Então, quer dizer, agora eu estou tentando também entender a diferença entre o regime de religiosos, a atuação dos religiosos, e o regime de aldeias, que é uma coisa que vai além dos religiosos, porque você pode ter um pároco secular, mas não deixar de ser aldeia. É o caso de Minas. Exatamente. Só para você ver como é complexa a situação. No caso de Minas, nós não tivemos as ordens religiosas. Portanto, toda a política com os índios em Minas foi um caso à parte que tinha a ver, na verdade, a ver com o fato de Minas ser os olhos, né, do Império Português, o problema do ouro e dos caminhos do ouro e dos diamantes. Então, os índios ficaram como um reduto, um cinturão ali no leste de Minas, né, entre Bahia e Minas Gerais. Então, os índios ocuparam quase que um cinturão e, do ponto de vista estratégico da coroa, para evitar esses descaminhos. Ficaram ali. Quando teve a política pombalina, quem fez executar em Pernambuco foi o Lobo da Silva, que por sua vez foi governador em Minas Gerais. Ele chega em Minas e ele fala: bem, temos aqui uma legislação a ser efetivada, só que os índios não estavam aldeados. Então ele falou: olha como ele vai subverter a lógica. Tudo bem, já que os índios não estavam aldeados, agora nós temos que aldear. Então houve todo um processo de aldeamento desses índios para justificar essa política. Quem vai para lá? O clero secular, porque não tem um clero regular. E aí é que você tem toda quer dizer, Minas é absolutamente tardia na segunda metade e mais no final, e que você vai ter todo um dilema complexo. Por quê? Por causa do problema das terras. Aí enfim, a anexação de território, de demarcação de território, os índios entrando na justiça, enfim, por aí vai. Então, quer dizer, eu imagino, observando o que você está falando, que só dá para pensar nesse estudo do ponto de vista muito regionalizado, porque no caso da Bahia, como você mencionou, você tem essa sincronicidade com outras ordens, né? E clero secular, no caso de Minas, depois é que a gente vai ter as missões com os cauchinhos, no século XIX. Então há toda uma cadência, isso é que eu queria mencionar, em relação a essa relação do clero secular e com exatamente, e que merecia mesmo, né, esse estudo. Foi por isso que eu pensei, dando conta da Bahia, comparar inicialmente com algo mais próximo, que seria Pernambuco. Exatamente. Há um processo semelhante, né? Porque, para além disso, as situações são muito específicas. Esse fato dos religiosos franciscanos, capuchinhos e carmelitas terem continuado com as missões não se deu em Pernambuco. O Lobo da Silva lá
extinguiu todas as missões e criou vilas, que era, na verdade, o que a lei realmente dizia, né? O que traiu o monarca na Bahia foi o texto da Carta Régia, que falava as missões dos religiosos jesuítas, né? Então isso aí é que foi a traição. E aí o arcebispo perguntou, assim, e como o arcebispo não se sentiu com autoridade para nomear pároco, o Conselho Trabalhista, por sua vez, falou, como podemos transformar em vila, né, e deixar sem assistência espiritual? Porque se continua a missão, os religiosos ficam lá. Se eu transformo em vila, os religiosos saem. Então eu vou deixar os índios sem assistência espiritual. Então o impasse do arcebispo gerou um impasse no Conselho Trabalhista. O resultado foi que essas aldeias continuaram aldeias, já que não podiam virar paróquia, também não puderam se tornar vilas. Né? O que vai acontecer muito tardiamente é que elas acabam se tornando paróquias. Por quê? Porque essa mistura ela vai se dar paulatinamente, né? E o irônico, falando de separação, é que algumas das antigas aldeias que se tornaram vilas, como é o caso de Almada e de São Fidélis, ocorreu o contrário. O fato de se tornar paróquia não propiciou uma boa integração com os colonos. Tanto que a população indígena lá foi diminuindo e ela depois houve essas propostas de que elas fossem extintas. Olha, só tem lá 20, 30 casais, tem poucas famílias, né? Há uma cartografia destas vilas, são quase todas casa verde em torno do Recôncavo, ou tem também alguma dispersão? Faltou uma mapinha. Faltou uma mapinha. Foi uma pergunta malandra. A próxima pergunta internacional tem que ter uma mapinha. Uma mapinha, assim, para ajudar o português gringo. Mas mesmo para nos situarmos, realmente falta. No caso dessas paróquias, como eu falei, tem um caso diferenciado que é Abrantes, porque está no litoral. Abrantes foi fundada no século XVI, então é uma aldeia à moda antiga, vamos dizer assim, foi uma das primeiras, né? E lá permaneceu durante 2 séculos, né? A mesma coisa ocorre com as aldeias da capitania de Porto Seguro e de Ilhéus, que foram fundadas já um pouco mais tarde, no século XVII, mas ficam lá, às vezes mudam de um lugar para outro, mas basicamente com a mesma denominação e basicamente com a mesma população. As demais aldeias, elas vão se situar todas na região do que era definido na colônia como sertão. Então, assim, fora o Recôncavo. Então, tira a cidade e tira o Recôncavo. Pronto, o que sobra é o sertão da Bahia. Esse sertão é onde vão estar tanto as freguesias menos procuradas, quanto as missões indígenas que vão virar também freguesias, né? Há uma região onde se concentram mais os aldeamentos jesuíticos, na divisa de Bahia com Sergipe, ao norte, e há a região onde se concentram mais os franciscanos capuchinhos, que é ao longo do Rio São Francisco, já na divisa com Pernambuco, né? E Ilhéus, capitania de Ilhéus, que no entanto também só havia essas 4 aldeias jesuíticas e essa de São Fidélis, que é na região de Camamu. As outras ordens já não tinham lá muita coisa, acho que não tinham mesmo nada, né? Porto Seguro, só havia 2 aldeias dos jesuítas que viraram vilas, e depois com o diretório foram criadas novas vilas, mas aí sem terem se originado de aldeias, né? Já mesmo desse modelo do diretório, né? E basicamente, e uma outra aldeia no litoral, que era a aldeia dos carmelitas calçados, que era a única aldeia também que eles administravam, que era de Massada do Pior, que era próxima a Abrantes, né? E essa também continuou aldeia até no século XIX. Eu vou fazer uma pergunta aqui, quer dizer, o único trabalho mais sistemático que eu te conheço, do ponto de vista étnico, é o da Maria Hilda, com os Grêmio, né? Existe um mapeamento étnico desses grupos, né, por essas aldeias? Existe um estudo assim, mais mapeando esses grupos? Existe, além do trabalho da Maria Hilda e alguns trabalhos que ela vem orientando já há algum tempo, né, na pós-graduação de História. Existe no campo da antropologia, existe um núcleo
exatamente voltado para... Do ponto de vista da antropologia, eles classificam como índios do Nordeste, é o termo que eles usam, e aí a Bahia entra nesse grande projeto de índios do Nordeste. E há um grupo também na UFBA mais ligado à antropologia, né? A professora Maria do Rosário, por exemplo, professor, inclusive quem deu um pouco origem a esse grupo foi um antropólogo muito conhecido, que é o Pedro Agostinho, né? Que foi o fundador praticamente desse grupo, e ainda existe esse trabalho. Mas um levantamento étnico histórico? Porque atual não entendo. Na parte histórica eles trabalham basicamente as mesmas fontes que nós. Mas eles fizeram esse mapeamento? Tá. Tem muita coisa já feita. Depois você tinha que passar um... Tem muita coisa já feita. Mas basicamente é a documentação que... Sim, mas... Não há muita coisa já O quê? Eu acho que não é um homem que estuda. Estuda o quê? As vilas pombalinas na Amazônia, não é isso? Amazônia. É o Almir, não é? Não, na Amazônia, mas eram as coleções de legislação que existiam nas câmaras de índios. Não, eu estava aqui, ela estava aqui. Não é a Vânia? Vânia, como chama? Do Rio, né? Vânia Moreira. Lozada. Mas ela tem outro nome. Ela tem um trabalho sobre, Pedro, se te interessar, mas eu sei de outra pessoa que estuda, mas é uma questão mais administrativa mesmo, as vilas pombalinas, aí as coisas que eu gosto de provimento mesmo, propriamente nas câmaras, aí é uma outra... também essa documentação, exatamente. Agora, só mais uma coisita. Esse decreto de 3 de agosto de 1668, eu fiquei assim, provimentos dos naturais, que eles sejam favorecidos em todos os cargos de justiça, fazenda? Está citado isso e eu perguntei, são um monte de gente que não faz isso. Muitos colegas nem sabiam. Você é a primeira pessoa. Eu não posso nem acreditar, porque eu que estudo o provimento dos outros cargos, nunca vi isso. Nem aparece na atualidade, nunca. Mas está citado lá no 1668. Olha, deixa eu te falar. Isso é exatamente a data, mas não sei se é essa data. Eu prometo que eu não vou revelar. Não sei se é essa data, mas o que eu sei é que isso está citadíssimo em todos os concursos. E dá asa justamente ao provimento do caso daqueles que para cargo eclesiástico eu até posso entender que sim, parece que é isso mesmo, que eles davam preferência para os naturais. Até, a gente podia até tentar entender um pouco, discutir um pouco isso, mas para os demais, cargo de justiça e de fazenda. Tem aí. Por isso que eu estou. Aí é meu departamento, concordo. Mas eu estou assim, completamente admirada, porque você conhecia isso, Pedro? Eu vou me defender de antemão dizendo que eu posso ter pego o sumário, não sei se eu peguei do sumário do texto, mas acho que eu peguei do próprio texto. O texto tem muito desse dado, não sei se era essa data, eu não me lembro. Eu não estou chamando. Isso foi no contexto da guerra contra os holandeses, foi no contexto da restauração de Pernambuco, da guerra contra os holandeses. Então, entende? Há uma comoção em torno disso, há uma comoção em torno disso, que perdem a vida defendendo a coroa. Porque se for isso mesmo, é um achado ainda mais achado, porque realmente eu acho incrível que nem sabia. Eu nunca vi isso, eu nunca vi que os naturais, para cargos de justiça, eu acho um bocado. Daí a referência, papel de brecha. 3 de agosto, o que é aqui? Decreto de normas complementares. Essas normas complementares. Papel de brecha, mas não tem um. Vou ver se está aqui ou está no outro. Não, se você até puder dizer, sei lá, mostrar onde é que está, né? Veja que. É nos papéis diversos. Você copiou isso? No papel diverso é um marco que chama Normas de Provimento e Outros Assuntos. Eu fui logo nele, eu falei, isso aqui
Mas eu esperava achar outra coisa, né? Olha aqui. Por acaso tem a foto aí? Não, eu tenho o texto, se quiserem. Ó. Olha só. Em 40, é um capítulo de uma carta. É um capítulo de uma carta que foi enviada por alguém que é identificado como procurador do Estado do Brasil. Eu confesso que eu conheço esse cara. Procurador da Fazenda, procurador, né? Aparece assim: veja-se na mesa da consciência e ordens, quer dizer, eu aviso o réu para mim, certo? Veja-se na mesa da consciência e ordens essa cópia de um capítulo que, entre outros, me ofereceram em cortes. O procurador do Estado do Brasil, para que, tendo-se notícia da resposta, que a margem dele mandei dar, tenha lembrança mesmo do que me representa aquele Estado. Em Lisboa, aquele Estado, o Estado do Brasil. Desculpa, estava a ler aqui o texto da Ana Lazada e pedi, podes começar a se interessa. É o tal do decreto, né? De 1668. Não é, eu até botei decreto porque está assim no. Na verdade é um aviso. Né? É um aviso dele, né? Está publicado. Pena que eu não estou com o meu computador. E diz o quê? Veja-se na mesa da consciência e ordens esta cópia de um capítulo que, entre outros, me ofereceram em cortes o procurador do Estado do Brasil, para que, tendo-se notícia da resposta que a margem dele mandei dar, tenha lembrança mesmo do que me representa aquele Estado. Em Lisboa, 3 de agosto de 1668. E é rubrica. A margem está escrita a margem ao segundo, que é o segundo capítulo da carta. Ao Conselho do Tramarino e Mesa da Consciência, mandarei advertir o que me pediste que me parece justo. Então o rei concordou, né? Aí o que ele diz? A transcrição. Em 40 anos de guerra continuada, padeceram os ditos moradores muitas misérias e infinitas hostilidades na defesa daquele Estado. Pula ou leio tudo? Leio tudo? Pode pular e depois Vou a para a parte que te interessa. Que tem servido aqui. Com que a esse respeito deve Vossa Majestade ser servido mandar que nos postos da milícia que vagarem no dito Estado sejam somente providos os que nele têm servido a Vossa Majestade. E da mesma maneira, nos ditos moradores, os ofícios de justiça e fazenda, como também seus filhos, as igrejas, colesias e dignidades. Pois é justo que, despendendo seus avós e seus pais as fazendas, derramando seu sangue e perdendo muitos as vidas, sejam os postos, os cargos e honras do dito Estado concedidos aos sujeitos que concorreram às partes de qualidade necessária. Também, isso mas de qualquer forma ele fala morador. A chance deles serem de lá é grande. Eles são filhos e netos e os que lutaram. Quer dizer, a chance de. Mas no fundo, veja que não é por serem naturais, é por serem filhos e netos que lutaram. Mas olha, é pena que eu não estou com o meu computador aqui, mas na documentação da consciência, da consciência ordem, lá nos processos, consta em algum momento. Eu botei naturais. Não, mas consta. Naturais foi meu. Não, isso aí, mas a chance de ser natural é grande, mas em relação ao clero, com certeza, isso está lá. Eu não sei onde é que cita, mas eu posso localizar facilmente. Mas o clero já está dito que fatos naturais tinham preferência, isso eu sabia. Sabe por que eu coloquei naturais? Porque na anotação da mesa, na anotação do secretário da mesa, classificando, porque são papéis avulsos. Ele coloca no verso 3 de agosto de 1668, de Sua Alteza, sobre se prover as igrejas e ouvir das partes ultramarinas, nos naturais delas. Aí depois ele veio com a caneta com o lado, riscou ultramarinas e colocou do Brasil. Era um desateiro. Eu pensei que ia piscar naturais. Era um desateiro. Riscou ultramarinas do Brasil.
Então aí isso já se sabe, mas então, assim, não são naturais, são moradores que voltaram. Eu nunca tinha visto tão antigo a referência para esse caso. Realmente foi uma surpresa. Mas mesmo no que se sabe, no 18, ninguém cita que viu o que seria a legislação. Só menciona e ninguém nunca me diz onde é que achou isso. Onde é que está isso? Mas os párocos, quando requerem, eles usam isso. Porque há uma diferença quando o candidato é consultado, em que o bispo ele relata as qualidades que ele considera relevantes. Sim. Né? Exatamente. Há essa diferença. Quando ele está relatando as qualidades que ele considera relevantes. E há diferença quando... E é possível, inclusive, que essa questão de ter servido ou não em paróquia indígena passe por aí. É uma coisa que possivelmente aparece mais no requerimento, o próprio interessado usa isso em seu favor, do que a legislação. Porque são as duas coisas, na verdade, né, que se combinam. Uma é o fato dele ser natural, e a outra dele ter missionado para ascensão em outros cargos. Então, quer dizer, eu quero dizer que são critérios diferentes para os ofícios de eclesiásticos, né? Então, como eu achei muito curioso por causa de ofícios de... o que você quer? Não, é para frente, passar algumas. E o clero não, tem uma tradição. Ao contrário. Sim, ser natural, não é isso? Muito forte. Sim. Ao contrário. É para trás? Ao contrário, para frente e para trás? Vamos lá. Só para diminuir um pouco essa questão. Não, agora que aí? Adiantando, vai. Pode adiantar. Pode ir, vou chegar ao final. Pode ir. Então a parte de. Pode ir. Que é a parte da recompensa. Isso é para o final. A recompensa, ó. Então o que eles alegam normalmente, ó? O Bartolomeu, o que ele alega? É pároco de tal freguesia, a qual tem anexo uma numerosa aldeia de índios e se compõe de larga distância. Está vendo o geográfico e o perfil da população? Esse Antônio Barroso é o que eu falei, que foi clérigo de ordem menores, foi nomeado para a paróquia de índios, no lugar de Jesus, e lá ficou muitos anos. Mas o que você está chamando de recompensa? Por que é recompensa? A recompensa esperada, o povo paroquial de índios. Que é o que ela falou, quer dizer, ele vai para a paróquia indígena esperando ser recompensado. Claro. Então, como é que isso aparece na consulta? Aparecem essas, né? Muitos elogiam a da sua igreja, que é a freguesia de Nossa Senhora do Coração de Nova Sul, de Inatuba, de índios. Quer dizer, para ressaltar, ele tem a ceia da igreja, então o pároco deve ter, né? Mas ele faz questão de ressaltar, que é a igreja de índios. Né? E o último, que chega a falar o quê? Um eclesiástico bem originado e instruído, pois que se não fora, não seria incumbido catequizar aquele gentil. Mas isso não é um texto escrito pelo bispo recomendando? É isso? Não. Não, isso é o que eles usam, o próprio candidato usa como argumento. Entende? Para esperar uma recompensa. No caso do Antônio Barroso, ele foi votado em segundo e não foi nem consultado entre os três primeiros. Quer dizer, foi votado pelo prelado em segundo, mas a mesa não classificou nem entre os três primeiros. Certo? Daí o continuar na paróquia de índio por mais um tempo. No caso do Bartolomeu, eu acho que o Bartolomeu, cadê? O Bartolomeu, esse sim conseguiu, foi consultado em primeiro, para uma igreja no Recôncavo, né? E conseguiu a promoção. Sim, mas de qualquer forma aí não está falando nada do fato de ele ser natural ou não, né? Que era que a gente... Não. Eu já liguei com a questão. O natural, no caso do provimento de pároco, esse é um critério básico, ele ser natural. É um critério básico. Na verdade, não ser natural é a exceção, que implica em dispensa do bispado de origem.
ele só pode concorrer em outro bispado se ele tiver dispensa do bispo. Então, não chega nem a ser assim um critério de concorrência, porque é praticamente obrigatório. Esse Varejão, ele é natural de Pernambuco. Isso que não tem o Varejão é natural de Pernambuco, esse último. Ele foi pároco de índios no Ceará, na Vila de Simples. E ele alega isso quando ele vai para a Bahia. Mas para o pároco ele assumir um benefício colado fora do seu bispado, ele tem que ter dispensa do bispado de origem, porque ele tem que apresentar significativo no processo. Então há muitos. O que aparece mais? O que aparece mais são casos de naturais do reino, normalmente o norte, o Porto, etc. É exatamente isso que eu estava aqui pensando. Praga, mas são pouquíssimos. Eu não fiz o levantamento para trazer para aqui, hoje para cá, mas assim, é um número muito pequeno de não naturais. O que pesa muitas vezes é o natural de uma região próxima. Nesse sentido, não de natural do arcebispado, mas natural de uma região próxima. Olha, conhece a região, conhece o clima, sofre um pouco aquele clima. E onde que você viu essas especificações nesses termos? De que está relacionado com essa questão da proximidade que você acabou de mencionar? A grande questão é que esse tipo de informação entra no quadro dos dados não quantificáveis. Por quê? Porque aparece às vezes não. Não, mas então, porque essa documentação, apesar dela ser serial, você pesquisou, o conteúdo dela nem sempre permite uma seriação, porque às vezes o bispo informa, dá uma informação completa de cada candidato, o outro não. Então, mas nem importa, o fato de não estar pode mostrar que é relevante, que não precisa se dizer. Quer dizer, se fosse uma coisa... Por exemplo, no caso de Minas... Mas aí, exatamente, mas é preciso analisar mais a fundo para entender por quê. Porque você tem informações que não são obrigatórias. Né? Um caso aqui, por exemplo, a idade. A rigor você tem uma idade mínima, mas a idade não classifica, certo? Então, normalmente não aparece. Quando você tem um caso de um candidato que tira uma nota muito maior do que os outros no exame literário, mas é muito mais jovem, o bispo às vezes usa isso. Olha, não indique primeiro pela pouca idade que tem. Também, na verdade, é que ele indica que ele quer e vai dizer qual que é óbvio, não é? Vai dizer, olha, mas esse aqui é mais velho. Então, por isso que é difícil saber que critério é mais importante. Não pode dizer isso para as câmeras. Mas aí é Entende porque tem dados que não dá. Mas a hierarquia dos critérios, qual que é? Por isso que não dá, às vezes não dá para seriar. Às vezes, como o bispo sabe que é obrigatório ser natural do arcebispado, ele só fala isso, natural do arcebispado. Entendeu? Quando ele quer dizer algo mais, pode natural do arcebispado e da mesma freguesia que está em concurso. Entendeu? Muito bem, muito obrigada.